Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur Leite, eu sou engenheiro civil, formado desde 2019 e hoje a gente vai falar sobre a norma regulamentadora de número 15 aí do Ministério do Trabalho, né? Que tem por título a exposição dos trabalhadores a trabalhos insalubres. Tá aqui minhas redes sociais para que a gente possa acompanhar o meu Instagram, o YouTube, que é o canal, e o Telegram também, que tem um canal do Telegram onde a gente vai passar aqui conteúdos, onde a gente vai estar colocando esses materiais também que a gente está vendo aqui. Então vamos começar. O que são atividades insalubres? Atividades insalubres, pessoal, geralmente são trabalhos e atividades que expõem o trabalhador a condições e a agentes que possam trazer doenças, que possam apresentar patologias ao trabalhador. Como a gente pode ver aqui na imagem, no caso, o exemplo, o cidadão está trabalhando aqui com agentes tóxicos e isso muitas vezes não acarreta uma doença imediata, principalmente se tratando de agentes tóxicos. A gente começa essa exposição, dependendo da quantidade de exposição que o trabalhador tem durante o dia, e ela vai apresentar paulatinamente, ou às vezes ela vai passar 10, 20 anos para apresentar como uma doença ocupacional. A NR15 é a norma regulamentadora no Brasil que trata das atividades e operações insalubres, ou seja, aquelas que expõem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. O que são esses limites de tolerância? Mais para frente a gente vai estar vendo o que é o conceito desse limite de tolerância. Ele estabelece os limites para diversos agentes como ruído contínuo, ruído intermitente, calor, frio, umidade, radiações não ionizantes e agentes químicos, entre outros. Todos esses agentes a gente pode ver também na NR9, onde ela fala sobre as exposições aos agentes ambientais, como físico, químico e biológico. Como a gente trouxe exemplo de vários agentes, principalmente aqui agentes físicos. O exemplo que a gente tem aqui, que são expostos a essas atividades insalubres, principalmente no caso o calor, os bombeiros, bem como também os trabalhadores da zona rural, que trabalham lá na lavoura, que trabalham com horta, que são expostos diariamente aos agentes químicos através de agrotóxicos e outras substâncias. Além disso, a NR15 também define as condições e medidas de controle necessárias para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores expostos a esses agentes nocivos. As empresas são obrigadas a adotar medidas de prevenção, como o fornecimento de equipamento de proteção individual, adequação do ambiente de trabalho, entre outras ações, para minimizar ou eliminar os riscos à saúde dos trabalhadores. Bem, aqui a gente tem uma hierarquia que a empresa deve tomar para poder fazer esse tratamento dos agentes insalubres. Há uma hierarquia para se poder resolver. Professor, se eu chegar lá, por exemplo, a um trabalhador que está exposto a esse tipo de vibração, se eu chegar lá e dar um EPI para ele, vai resolver o problema dele? Muitas vezes não vai resolver o problema dele. Como é essa hierarquia? Essa hierarquia a gente conhece lá no item 1.5 da NR1, onde fala sobre o controle, o gerenciamento desses riscos ocupacionais. O primeiro passo a se fazer é a eliminação desses riscos. No caso aqui, a ferramenta de vibração. Se no mercado eu tenho duas ferramentas e uma dessas ferramentas vai me trazer uma vibração maior do que outra e elas duas fazem o mesmo serviço, então eu vou tentar primeiro eliminar o risco. Eu vou trocar essa ferramenta por outra que cause menos impacto. Professor, já fui lá, já troquei a máquina, mesmo assim ainda causa ruído, não consegui eliminar 100%. Então eu vou tratar de medidas coletivas. O que essas medidas coletivas vão fazer? Eu vou fazer a organização do trabalho, eu vou fazer a troca do turno, eu vou organizar ali aquele trabalho por um certo período, não vou deixar o trabalhador o dia todo fazendo só aquela função. Mesmo depois dessas medidas coletivas, eu vou tentar as administrativas, eu vou incluir pausas durante o trabalho dele para que ele possa descansar. Não sei se você já chegou a trabalhar com isso, mas a vibração ela impacta muito na questão do corpo humano. E aí às vezes você precisa ali de uma pausa de 10 minutos, 20 minutos, para que seu corpo volte ao normal. A sua mão às vezes dá formigamento, principalmente esse tipo de trabalho aí.
Fez essas medidas administrativas, não deu certo, eu coloco o EPI em último caso. Muitas vezes, algumas questões, algumas outras coisas trazem que dá o EPI, joga o EPI para o trabalhador que vai resolver o problema, e muitas vezes não. A gente tem que seguir toda essa hierarquia até chegar no EPI. EPI sempre é o último caso. Não consegui, esgotei todas as outras alternativas, não consegui, aí eu vou para o EPI. Bem, a gente trouxe aqui nessa tabela para fazer essa subdivisão das operações insalubres de acordo com a NR15. Então, o primeiro que a gente tem aqueles agentes que são separados pelos limites de tolerância, são aqueles que a gente consegue medir, consegue fazer lá o exame quantitativo da própria norma. O anexo 1 trata dos limites de tolerância para ruído contínuo intermitente, o anexo 2 trata sobre os limites de tolerância para ruído de impacto, o 3, limite de tolerância para exposição ao calor, radiações ionizantes, agentes químicos, limites de tolerância para poeiras e minerais. Aqui todos esses do anexo 1, o 2, o 3, o 5, o 11 e o 12 são aqueles agentes que eu posso fazer uma medição dele, que eu posso colocar ali algum equipamento que vai me trazer luz para a questão da quantidade desse agente que está presente no local de trabalho. E a partir dessa quantidade eu vou poder julgar se aquele agente ele prejudica ou não o trabalhador. No caso, outros que podem ser comprovados através de laudo no ambiente de trabalho. Esse laudo é quando o técnico ou perito vai lá e averigua para ver se aquele agente está ou não trazendo risco para os trabalhadores. Nesse caso, não vai ser apenas uma investigação quantitativa, mas sim uma qualitativa. Eu vou observar se aqueles agentes ali estão trazendo algum malefício para o trabalhador. No caso, a radiação não ionizantes, luz do sol, entre outros agentes, vibrações, frio, umidade. Mas vibração não precisa ali ter um equipamento? Às vezes não. Como a gente viu na imagem anterior, esse trabalhador aqui, ele está lá trabalhando lá 2 horas. Aí você vai lá, chama ali, fulano, vem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Principalmente, pode ser o técnico de segurança do trabalho, pode ser o médico do trabalho. Vai fazer um exame clínico lá nele, vai observar que as mãos dele estão totalmente formigando, vermelha, aquele ali está trazendo um desconforto para ele muito grande, e aí só pelo exame clínico ali, pelo aquele exame qualitativo, ele consegue perceber que aquele tipo de agente, aquele tipo de situação está trazendo uma dificuldade para ele, assim como o frio e também a umidade. E também as atividades que já estão listadas nas NRs, que já sabe que aquele tipo de atividade vai trazer um prejuízo para o trabalhador, como no anexo 6, trabalho sobre condições hiperbáricas, que é com ar comprimido, agentes químicos, alguns agentes químicos, a lista é bem grande, e agentes biológicos. Os agentes biológicos são os únicos que a gente não consegue medir praticamente. Os outros até você pode fazer algum tipo de comparação, mas os agentes biológicos não tem como medir. Não tem como medir um vírus. Eu posso ver as manifestações que ele traz, mas não posso dizer, eu tenho aqui 5 miligramas do vírus fulano de tal. Não tem como eu fazer isso. Qual o conceito de limite de tolerância e nível de ação? Professor, você já vem falando há vários termos. Nível de tolerância, nível de ação, limite de tolerância, e o que é isso? De uma maneira bem simples, nós temos 3 etapas quando se fala de agentes insalubres na NR15. A primeira etapa é o que é sustentável para o trabalhador. É aquela fase do agente que ele não vai trazer qualquer tipo de problema, ou pelo menos não vai causar um impacto muito grande na saúde do trabalhador e na vida do trabalhador. Essa primeira etapa, ela fica abaixo do nível de ação. É um valor seguro. Vamos dizer aqui que o trabalhador exposto ao calor, mas ele está aqui numa temperatura de até 30 graus. Até 30 graus, a maioria das pessoas não sente algum impacto, não sente nada, Então é nessa primeira margem que é a margem segura. Mesmo se eu for um avaliador, um perito, eu chego lá na situação, 30 graus, ninguém está reclamando, está todo mundo bem, ninguém está apresentando problemas, então é um nível seguro. Só que dos 30 ao 35 já começa o incômodo. Eu já tenho que observar que aquilo ali pode trazer um risco maior ao meu trabalhador.
se aumentar para 40, 45. Mas dentro desse 30 ao 35, eu já começo a ver alguns sintomas, já começo a observar alguma coisa. Então é o que a gente chama de nível de ação. A gente tem um limite, passou desse nível de ação, a partir dali eu vou começar a tomar providências para que aquele nível não continue subindo. Então, no nível de ação, a gente tem que começar a observar o agente de perto. Como também, além de observar, eu já tenho que implementar medidas para que aquele agente não suba, que aquele tipo de exposição não vá aumentar e vá causar prejuízo para o trabalhador. E eu tenho o limite de tolerância. O limite de tolerância, pessoal, é o valor máximo que eu consigo chegar. E na descrição do limite de tolerância fala isso. É o valor máximo ou mínimo de concentração que aquele agente não vai causar problemas para o meu trabalhador. Então eu tenho o nível de segurança. Do nível de segurança eu tenho o nível de ação e no limite do nível de ação eu tenho o limite de tolerância. Aquele limite de tolerância é quando diz assim, ó, ele está bem aqui, a partir daqui ele já causa prejuízo ao trabalhador. Então eu tenho que fazer de tudo para que não chegue nesse nível. Até esse nível eu ainda consigo ali ter uma mínima segurança, mas é muito próximo. Passou do nível, já é insalubridade. Então, professor, como é que eu posso caracterizar a insalubridade? Insalubridade é isso. Qualquer agente que ultrapasse esse limite de tolerância já é insalubre, a empresa já tem que buscar medidas, já tem que entrar aí com adicional de insalubridade, já tem que fazer todas essas alterações que a gente vai ver. Como a gente está vendo aqui no gráfico, pessoal, tá aqui, ó, a primeira linha, a média de exposição, que é o que eu falei para vocês, que é aquele nível seguro. Estou ali, não está causando problema para o meu trabalhador. A partir dessa média de exposição, que é o nível de ação, eu já tenho que trabalhar ali com algumas coisas, algumas medidas de prevenção, algumas coisas que eu preciso fazer para que aquele nível não ultrapasse. E tem o meu limite de tolerância. A partir dali é insalubridade. Então, do nível de ação até o limite de tolerância, eu tenho que tentar implementar medidas para corrigir. Passou do nível de tolerância, eu já tenho que fazer com que pare, eu já tenho que implementar aquelas medidas que a gente viu anteriormente. Eu já tenho que implementar, reduzir, eliminar o risco, eu já tenho que tentar implementar medidas eu já tenho que implementar medidas para eliminar o risco, depois eu já tenho que fazer tratamento com prevenção coletiva, administrativas e por último o EPI. Graus de insalubridade. Aqui nessa parte, pessoal, é a parte principal que a gente tem que observar. Se você vai fazer uma prova de concurso, se você está se preparando para a sua prova em SST, é uma das principais características que a gente tem que observar. A insalubridade, ela se divide em 3 níveis. O primeiro nível é o grau baixo, o grau médio e o grau alto. De acordo com essa qualificação, que nós podemos caracterizar e quais vão ser as medidas preventivas e principalmente também tratativas sobre a insalubridade. O grau baixo são consideradas atividades com grau de insalubridade baixo. Alguns agentes químicos, como por exemplo, basicamente o que a gente vai ver de insalubridade de grau baixo são alguns exemplos de agentes químicos só. O tipo de material muito dificilmente vai depender de perícia, vai depender de várias outras coisas para eu declarar que aquele tipo de agente é insalubridade de nível baixo. A gente trouxe alguns exemplos porque é sempre bom você fixar, principalmente o acetato de etila e o álcool isoamílico. E outras atividades medidas em loco no ambiente de trabalho. 10% de adicional de insalubridade, que nem eu falei para vocês. Passou do nível de tolerância, já tem que pagar esse adicional de insalubridade. E sempre, insalubridade, esse grau, ele vai incidir sobre o salário mínimo. Então, 10% sobre o salário mínimo. 20% sobre o salário mínimo são consideradas as atividades com grau de insalubridade médio. Esse aqui é bem grande a lista, então geralmente o que a gente faz? Você pode decorar o de 40, que é o maior, e o de 10, que é o menor, que são listas que têm agentes menores, então você fica mais fácil para decorar. O de 20% é a grande maioria, então se você sabe os de 40 e os de 10, automaticamente você já vai eliminar e vai separar os de 20. Então são os mais comuns: insalubridade de grau médio, exposição ao calor, ruído, vibrações, radiações não ionizantes, frio e umidade.
Já os de 40% são considerados as atividades com grau de insalubridade alto, onde eu tenho que tomar muito cuidado, onde na maioria das vezes é os agentes que vai trazer maior problema aos meus trabalhadores no canteiro de obras. A exposição geralmente ela traz riscos maiores, doenças mais graves, principalmente as radiações ionizantes, a coleta de lixo urbano, condições hiperbáricas, poeiras minerais e alguns agentes biológicos. Na descrição do grau mínimo, ela diz que o grau mínimo de insalubridade é aquele que representa a exposição a agentes nocivos à saúde do trabalhador e o nível que está próximo ao limite de tolerância estabelecido pela norma regulamentadora NR15. Isso significa que, embora a exposição exista, ela não ultrapassa significativamente os limites considerados seguros para a saúde. Então, faça aí. 10%, pessoal. Sempre você vai lembrar. Grau mínimo, 10%. Repita aí comigo. 10%. 10%, grau mínimo. O grau médio de insalubridade representa a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos à saúde, em um nível mais significativo do que o grau mínimo, mas ainda abaixo do grau máximo. Isso significa que a exposição aos agentes nocivos está em um patamar que causa danos à saúde do trabalhador, se não forem tomadas medidas de controle e prevenção. Então, grau médio, 20%. Repete comigo, 20%. E já o grau máximo de insalubridade indica a expulsão dos trabalhadores a agentes nocivos à saúde em um nível crítico, que eu falei para vocês. Geralmente são as expulsões mais perigosas, o que vai trazer mais risco ao trabalhador, que representam um sério e iminente perigo para a saúde, exigindo ações imediatas de controle e prevenção. Quando os trabalhadores estão expostos a grau máximo de insalubridade, estão sujeitos a riscos significativos e imediatos para a saúde e segurança do trabalho. Pessoal, essa imagem traz a coleta de lixo urbano. Ela é caracterizada como grau de insalubridade em nível máximo. Pessoal, eu quero que vocês reflitam. Nessa imagem, quantos tipos de agentes tóxicos vocês acham que podem incidir sobre esses trabalhadores? Todos os tipos, não tem como controlar o que tem no lixo urbano. Muitas vezes colocam resto de animais, já que já está há muito tempo ali. Colocam qualquer tipo de agente, às vezes o pessoal joga remédio e mistura com outros tipos de tóxicos. Então esse trabalhador ele está exposto a variados tipos de agentes. Por isso a caracterização em grau máximo ele pode trazer inúmeras doenças. E sempre lembrem, todos esses graus de insalubridade, os adicionais de 10, de 20 e de 40%, todos vão incidir sobre o salário mínimo do trabalhador, não é salário básico. O salário mínimo aqui na minha região é R$ 1.300. Então, todos esses adicionais vão incidir sobre o salário mínimo. Muitas vezes o trabalhador não ganha o salário mínimo, ele ganha o salário básico dele, vamos dizer que o salário mínimo da região é 1.300, mas o salário básico dele é 2.000. Então, tem que ser tomado esse cuidado para não ser colocado esse adicional em cima dos 2.000, e sim do salário mínimo. Momento, fique esperto. Os percentuais de insalubridade não são cumulativos. No caso de incidência de mais de um agente insalubre, sempre e automaticamente será considerado de grau mais elevado. O que isso quer dizer? Eu tenho um trabalhador que ele é exposto ao calor, que como a gente viu é um grau de insalubridade médio, 20%, e eu tenho ao mesmo tempo esse trabalhador, além dele ser exposto ao calor, ele também é exposto a algum agente químico, a radiação ionizante. Então, ele tem dois adicionais, ele tem direito a dois adicionais, correto? Errado. Sempre nas questões de insalubridade, eu não posso acumular dois tipos de insalubridade, de grau de insalubridade. O que é que eu vou fazer automaticamente? O trabalhador vai ficar com um grau de insalubridade maior. Então, só vai contar como adicional para ele aquele do grau mais elevado, no caso, os 40%. Ele nunca pode somar os dois. Eu vou pegar 20% aqui do calor e mais 40% da radiação ionizante. Não, sempre vai ser da radiação ionizante ou o grau mais elevado que ele foi exposto. A eliminação ou neutralização do agente causador cessará a percepção do adicional de insalubridade. Então, pessoal, o trabalhador está exposto lá a um tipo de agente físico, né? E, por exemplo, a umidade. E a empresa consegue, através daqueles mecanismos, ela consegue eliminar ou neutralizar o risco. O risco está neutralizado. O trabalhador ainda vai continuar tendo acesso ao adicional? Não. Se eu conseguir
eliminar ou neutralizar, o trabalhador também vai parar de receber o adicional de insalubridade. A NR15 tem alguns anexos. A gente vai ver aqui os principais, que é o anexo 1 e o anexo 2, que fala sobre a questão do ruído. Limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente. O anexo 1 da norma regulamentadora 15 no Brasil trata especificamente dos limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Ele estabelece os valores de exposição permitidos para trabalhadores em diferentes situações do trabalho, levando em consideração a intensidade sonora em decibéis, dB, e o tempo de exposição. Então, aqui, pessoal, essa é um tópico que cai demais em prova, cai demais em concurso, em qualquer coisa que você for fazer sobre a NR15. O ruído é aquele tipo de agente que vai causar danos para o trabalhador. Ele tem dois tipos de ruídos que a gente vai ver. Ele tem o ruído contínuo, que é isso como a gente está vendo no gráfico, que ele vai passar todo o tempo aquele ruído. Pode ser o barulho de uma máquina. Durante todo o período. E aquela exposição, aquele acúmulo, pode causar danos ao trabalhador. Como a gente pode ver aqui na imagem, o trabalhador está usando um protetor auricular, mas dependendo da intensidade, esse protetor auricular não vai adiantar de muita coisa. Então aqui a gente tem os limites de tolerância para o nível de ruído. Então, por exemplo, geralmente CLT, as pessoas trabalham 8 horas por dia, né? Então a gente vai ver a máxima exposição diária permissível. Geralmente quando se fala em ruído, se fala em dose, e essa é a dose. 85, 8 horas. É a minha dose de ruído por dia que eu posso tomar, que eu posso usar, que eu posso ser exposto. Então, por exemplo, para um nível de ruído de 85 decibéis, eu só posso trabalhar 8 horas. Mas percebam, se eu for para 90 decibéis, eu só posso chegar em 4 horas. Então, à medida que vai aumentando esse nível de ruído, vai sendo diminuída essa exposição que eu posso ser exposto durante o dia. No caso, 85, 8 horas, 90, 4 horas, 100, 1 hora, 115, que é o limite, 7 minutos. Então, percebam que à medida que vai aumentando o nível de ruído, vai diminuindo aí a quantidade de horas que eu posso ser exposto. Esse limite de tolerância é justamente para que eu possa proteger o trabalhador de doenças ocupacionais. Já os limites de tolerância para ruídos de impacto, entende-se por um ruído de impacto. O que é o ruído de impacto, pessoal? Como o ruído contínuo a gente viu da máquina, todo tempo aquele barulho linear, o ruído de impacto, são aqueles ruídos geralmente maiores, que são a palma, a ferramenta batendo ali, ela não fica toda hora batendo, ela bate, volta, faz aquele barulho. Então, geralmente essa energia acústica de duração inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo. Como a gente pode perceber, o contínuo ele tem pequenas variações, um exemplo da serra elétrica, para quem conhece a serra elétrica é o tempo todo fazendo barulho. O intermitente, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, barulho de carro aqui, uma avenida. E o de impacto é justamente esse. O cara tá ali com o martelo, batendo ali no ferro direto. É aquele tipo de ruído que ele é um pouco espaço de tempo, só que ele também vai trazer prejuízo para o trabalhador. Enfim, é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, entra nas redes sociais, segue a gente lá, manda suas dúvidas e qualquer coisa estamos aí com você, viu? Beleza.